Dando prosseguimento, vamos para a questão de número 8. SAEP. Observe no desenho abaixo o esquema de um estábulo, que foi construído para acomodar 10 cavalos. Qual é a medida da área ocupada por esse estábulo? Então, observe que o objetivo dessa questão é exatamente saber qual a medida da área ocupada por esse estábulo. Quando você precisa descobrir ou determinar a área de certa região, a primeira coisa que você precisa observar qual é a figura geométrica que está associada a essa região, que sem dúvida aqui já dá para perceber que se trata de um retângulo. Observe aqui que temos ângulo reto, ângulo reto, ângulo reto e ângulo reto. A medida da largura, 20 metros, a medida aqui do comprimento, 14 metros, que a gente pode associar à base e à altura. Então, a gente teria exatamente o seguinte: esse 20 estaria relacionado à base e esse 14 aqui está relacionado com a medida da altura desse meu desenho, desse meu estábulo, tá certo? Então, aqui, por definição, o que é que nós temos? Que a área do retângulo vai ser a medida de sua base multiplicada pela medida da sua altura. A medida da base corresponde a 20, multiplicada pela medida da altura, que corresponde a 14 metros. Multiplicando 20 por 14, você pode observar aqui, você esquece do zero, multiplica somente o 2, que é a dezena. Então, eu tenho 2 vezes 14, que seria 28, mais o zero, que estava aqui na unidade, ele é recolocado, e isso corresponderá a 280 metros quadrados, o que corresponde exatamente à letra B como alternativa correta. No nono quesito, a gente tem a seguinte questão. Uma escola de educação artística tem seus canteiros em forma geométrica. Um deles é em formato do trapézio retângulo, com as medidas indicadas na figura. A área do canteiro representada pela figura é... Então, veja, a gente tem aqui um canteiro que ele já afirma na questão que se trata de um trapézio do tipo retângulo. Então, aqui eu vou ter, na verdade, um ângulo reto. Aqui em cima eu também tenho outro ângulo reto, por isso que ele é chamado de retângulo, tá certo? E o que eu preciso lembrar é que para determinar a área de um trapézio, certo? Eu vou precisar exatamente eu tenho que pegar a área do trapézio, será a medida da base maior mais a base menor, vezes a medida da altura, tudo isso eu divido por 2, certo? Observando aqui, eu tenho 5 metros como a medida da base menor, 8 metros como a medida da base maior, só que esses 5 metros que vocês estão vendo aqui, ele não é a medida da altura, até porque a altura ela tem que formar 90 graus com as bases, então essa altura que eu estou precisando está aqui. Uma estratégia bem interessante para a gente descobrir essa altura é perceber que o comprimento dela também pode ser encontrado aqui, ó. Então, se eu ligar esse segmento tracejado aqui, ele vai formar 90 graus, certo? E ele também vai ter a mesma medida de BC, que é a minha altura que eu estou precisando. Então, aqui eu vou representar também por H. E um detalhe importante é, observe que de D até C mede 8. Só que eu sei também que desse pedacinho aqui para C mede 5. Então, se daqui, onde eu estou apontando, para cá mede 5, o que falta para completar 8 é 3. Significa dizer que esse pedaço aqui mede 3 metros. Então, observe que agora eu tenho um triângulo do tipo retângulo. Hipotenusa 5, cateto 3 e o outro cateto H. Utilizando o teorema de Pitágoras, eu descubro a medida da altura que falta para eu calcular a área do meu trapézio. Então, venho aqui embaixo e vou colocar a medida da hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto que está faltando ao quadrado. Então, eu tenho aqui 25
igual a 9 mais h ao quadrado. Aí eu vou subtrair 9 de dois lados, né? Então vai ficar 25 menos 9 igual a h ao quadrado, certo? Então, vindo para cá, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que a medida da altura ao quadrado vai ser igual a 16. Logo, a medida da altura vai ser a raiz quadrada de 16, que é 4 metros. Então, observe que aqui agora a gente já encontrou a medida da altura do trapézio retângulo. E agora a gente já tem as informações necessárias para calcular a área. Então, aplicando aqui, ó, eu vou ter o seguinte: a área desse meu trapézio vai ser igual a medida da base maior, mede 8, somada com a medida da base menor, que é 5, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. 8 mais 5 vai dar 13, então eu vou ter 13 multiplicado por 4, dividido por 2. Se eu quiser adiantar o processo, eu não multiplico primeiro, eu divido aqui, ó, 4 dividido por 2 vai dar 2, então vai ficar 13 vezes 2. Aí eu tenho 13 vezes 2, vezes 2, que vai dar 26 metros quadrados, que corresponde aí à medida da área desse trapézio do tipo retângulo. E por fim, a gente chega aí à questão de número 10, que tem o seguinte enunciado: um pedreiro deseja cobrir o piso de uma sala de formato retangular, medindo 10 metros por 4 metros, e para isso quer usar cerâmicas com medidas de 20 centímetros por 20 centímetros. Qual o número mínimo de cerâmicas que serão usadas pelo pedreiro? Então eu vou simular aqui essas duas situações. A primeira, eu tenho aí o formato da sala, onde esse formato da sala ele corresponde às seguintes medidas. O problema já coloca aí, ó, 10 metros, então a gente tem essa dimensão aqui 10 metros e a outra dimensão 4 metros. E também a cerâmica, que ele indica as dimensões dessa cerâmica em centímetro. Então aqui eu tenho 20 centímetros e aqui eu tenho 20 centímetros. É uma cerâmica quadrada e aqui eu tenho uma sala retangular. E a proposta da questão é saber qual é o número mínimo de peças dessa cerâmica que esse pedreiro precisará usar para recobrir toda esta sala. Então a gente vai trabalhar aqui com a seguinte ideia. A primeira situação que a gente tem que entender é que quando eu vou revestir certo ambiente com cerâmica, eu preciso ter noção de qual é a área desse ambiente. Então o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é a área do ambiente, né? Que é uma sala. Eu vou chamar aqui a área da sala, AS, só para vocês entenderem, certo? Com melhor detalhe. Então vai ficar assim, ó. A área da sala corresponde à área de um retângulo, onde a medida da base vocês podem ver que mede 10 metros, vezes a medida da altura, que mede 4 metros. Significa dizer que essa sala tem uma área de 40 metros quadrados, ok? Outro detalhe importante é o seguinte: após você dimensionar a região que será revestida, você precisa dimensionar a área das peças que serão utilizadas para esse revestimento. No caso aqui, a pedra de cerâmica. Só que tem um detalhe importante, é que as unidades que estão aqui, centímetro, elas não são compatíveis com a unidade da sala, que é metro. Então, antes de eu calcular a área dessa pedra de cerâmica, eu vou transformar esse valor que está em centímetro para metro. Então perceba o seguinte: teve uma aula que eu expliquei a vocês, inclusive foi a própria aula de áreas, que no início da aula eu tratei o seguinte, ó. Eu tenho aqui a seguinte tabelinha. Eu não vou construir ela toda, mas eu vou relembrar para vocês. Eu tenho aqui metros, eu tenho decímetros e eu tenho centímetros. Se eu quero transformar de centímetro para metro, para coincidir com a unidade de medida da sala, então o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar uma casa,
vou voltar 2 casas. E para cada casa que eu volto, eu divido por 10. Então, na verdade, quando eu divido por 10 2 vezes, corresponde a dividir uma única vez por 100. Então, esses 20 centímetros aqui, se eu dividi-lo por 100, vai dar 0,2 metros. E o de baixo também. Se eu dividir por 100, vai dar 0,2 metros. Então, eu tenho agora as duas dimensões em metro. Aí eu vou aqui eu vou chamar de área da cerâmica, tá certo? Vou botar assim, área da cerâmica. Então, eu venho para cá, a área da cerâmica corresponde à área de um quadrado, já que a cerâmica tem um formato quadrado quando a gente olha para ela nessa perspectiva. Então, o que é que eu tenho aqui? A superfície dela é quadrada, em outras palavras. Eu vou ter a medida do lado, que é 20 centímetros, mas eu não vou utilizar os 20 centímetros, como eu já havia argumentado. Vocês têm que ter cuidado nisso. A gente vai utilizar em metros, ok? Então, aqui eu tenho 0,2 metros vezes 0,2 metros, ok? Então, isso daqui vai dar exatamente, multiplicando, vai dar 0,04 metros quadrados, ok? O que é que a gente tem aqui? A gente tem a área da sala e a gente tem aqui a área de uma pedra de cerâmica do revestimento. Então, agora a gente tem inúmeras situações que podemos utilizar, certo? Só vou destacar aqui com outra cor para que vocês possam entender com maior clareza. Então, a gente pode pensar aqui da seguinte forma. Eu tenho aqui uma peça, eu vou pensar na ideia da proporcionalidade, tá bom? Porque a gente já aproveita e traz essa revisão. Então, vê só. Uma peça de cerâmica é capaz de revestir 0,04 metros quadrados, tá bom? De área. É o que a gente viu, ó. Uma peça de cerâmica tem essa metragem quadrada aqui. Mas eu quero saber quantas peças de cerâmicas são necessárias para que eu revista 40 metros quadrados. Então, eu tenho aqui peças de cerâmica e eu tenho aqui a metragem ao quadrado. Entenderam? Só repetindo aqui, ó, uma peça de cerâmica é capaz de revestir 0,04 metros quadrados. Quantas peças de cerâmicas eu preciso para revestir 40 metros quadrados? Isso é uma regrinha de 3 diretamente proporcional, então eu vou multiplicar o produto dos meios será igual ao produto dos extremos. Então aqui eu vou ter x multiplicado por 0,04 vai ficar exatamente 0,04x, que é igual a 40 vezes 1, que é o próprio 40. Esse valor que está multiplicando o x, ele vai passar, eu vou dividir ele dos dois lados, né? Então aqui vai ficar x é igual a 40 dividido por 0,04. Então aqui, se você tiver alguma dificuldade de dividir esse valor, uma sugestão é você eliminar a casa decimal. Você pode observar que aqui há duas casas decimais e elas são eliminadas se eu multiplicar por 100. Então, se eu multiplicar por 100, aqui vai ficar x igual a 40 vezes 100 vai dar 4.000. E aqui vai dar 0,04 vezes 100, 4. Se eu dividir 4.000 por 4, eu vou ter o resultado aqui como 1.000. E 1.000 corresponde à quantidade de peças de cerâmicas que serão necessárias para recobrir, certo? Os 40 metros quadrados. Então, aqui eu vou precisar de, no mínimo, 1.000 peças.